Sete James e da Cida Palhão. Diferente de tudo, diferente de todos. Vai, aí ela já tá falando. Salve família! Tite Rafael polêmico! Vamos para mais uma aula hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro do ano pandêmico de 2021. Segura a pressão! Véspera de carnaval! E o que vai acontecer? Nada, porque eu tô atolado de trabalho, eu vou ficar em casa fazendo tudo que eu puder para tornar a educação e ensino de vocês o melhor possível. Já você que está aí na sua casa, nessa manhã chuvosa e cinzenta do Vale do Araguaia, cheio de remela no olho e a boca fedendo a bafo, porque ainda não escovou o dente, espero que esteja pronto para começar a nossa aula de física. Seguinte, galerinha, eu preparei um material, como vocês já estão sabendo, a escola está sem internet, então eu tô aqui em casa trabalhando essa aula com vocês. Não fiquem preocupados com barulhos ao redor, porque graças a Deus a família está toda aqui. Minha sogra, rainha do lar, maravilhosa, está preparando um franguinho caipira agora que eu estou sentindo o cheiro daqui. Então vamos logo com isso, porque eu quero comer o meu almoço, tá? Deixa eu falar para vocês, eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma apresentaçãozinha que a gente vai fazer uma pequena revisão a respeito de eletrostática do que a gente viu na aula passada e vamos avançar um pouquinho nesse conteúdo, vai ser tudo muito rápido, tudo muito básico. No final eu passo qual que é a tarefa de vocês e vocês já conhecem todas as formalidades. Passa na plataforma, assina o formulário de presença, anexa, atividade feita e é só correr para o abraço. Vocês vão perguntar para mim assim, ô professor, a atividade da semana passada o senhor ainda não corrigiu, o senhor ainda não entregou a nota, como é que eu vou ficar sabendo se eu acertei ou não? Pequeno gafanhoto, acontece o seguinte, o teacher está atoladaço de atividades e, infelizmente, eu não consegui corrigir a sua tarefa. Se você perguntar para o seu coleguinha do primeiro ano, ele vai falar que eu já corrigi algumas. Do segundo ano, vai falar que eu também já corrigi algumas. Do terceiro, ainda não, porque vocês são a cereja do bolo, os mais maduros, vocês são os experientes, vocês têm mais paciência para aguardar um pouquinho mais, tá? Então, segura a pressão, gruda o cinto de segurança aí, que está na hora de decolar. É o seguinte, vamos continuar falando a respeito de eletrostática, isso daqui eu falei na aula passada. Vocês sabem por que a gente está falando de eletricidade, o nome é elétron, que quer dizer âmbar do grego. Tá aqui a pedrinha que eu falei para vocês na aula passada, essa aula eu estou mostrando para vocês. Olha que bonitinha ela aí, tá? É uma resina fóssil de origem vegetal. Que é isso, pessoal? Passa o facão no tronco da árvore, vai escorrer a seiva, quando ela secar, vira isso daí, beleza? Beleza, deixa eu ver se eu passo esse slide para frente. Vai, filho, próximo slide, vai. Isso, meu garoto, tá aí, ó. Então tá aqui, a eletrostática, parte da física que estuda cargas elétricas em repouso e os seus efeitos, tá? Toda matéria é formada por átomos. Lembra na aula passada que eu perguntei para vocês, um corpo neutro não possui carga? E eu falei, não, lógico que possui, isso está errado. Todo corpo possui carga, só que um corpo neutro possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Quem são essas cargas positivas e negativas? Lembra? Prótons positivos, elétrons negativos. E os nêutrons? Nêutrons não possuem carga líquida, então eles são cargas neutras, que estão no núcleo do átomo, aqui, ó, nesse miolo aqui, olha aqui, ó, o próton positivinho aqui de amarelo, o nêutron de laranja aqui, ó, e os branquinhos bem pequenininhos, ó, são os elétrons negativos, tá? Para que servem os nêutrons? Cargas negativas que estão no núcleo do átomo. Eles dão estabilidade para o núcleo. Se não fosse a presença dos nêutrons no núcleo, o núcleo seria instável e todo o nosso universo estaria colapsado. Não existiria da maneira como a gente conhece. Beleza, professor? Estou entendendo. Continua isso daí. Então é o seguinte, princípios da eletrostática, tá lá, cargas de sinais opostos se atraem, cargas com o mesmo sinal se repelem, tá ok? Então por isso que eu digo que é necessário o nêutron tá lá no núcleo, porque quem que tá no núcleo? O próton. Então tem próton, 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 todo mundo positivo, a tendência é o quê?
repulsão. Então, o núcleo não estaria reunido e eu não teria formação de átomos da maneira como a gente conhece, se não fosse pelos nêutrons dando estabilidade ao núcleo, tá ok? Beleza, segue o jogo. Tudo isso a gente já tinha visto na aula passada e é só uma revisãozinha que eu estou deixando nos slides para vocês. Por isso que eu estou, chegando o bet aqui a Leia. Chicote, que hoje é sexta. Princípio da conservação da carga elétrica. Vamos lá. Em um sistema isolado eletricamente, isso é novidade, hein? A quantidade de carga elétrica se conserva, ou seja, a soma algébrica das cargas elétricas do sistema permanece constante. Calma, o que isso quer dizer? O que eu estou querendo te falar é o seguinte, pequeno gafanhoto. Se o sistema está isolado eletricamente, a carga elétrica que está lá dentro não some do nada. Ela não desaparece, não deixa de existir. Você pode trocar ela de posição para um lado, para o outro, para lá ou para cá, mas em momento nenhum essa carga vai desaparecer, tá? A carga elétrica, ela sempre se conserva. O elétron, ele percorre todo o sistema, um circuito lá na frente, a gente vai estudar. Ele sai da bateria, vai lá, passa pelo dispositivo, faz a lâmpada acender, faz o ventilador soprar, faz a televisão acender, faz o som tocar a música, faz qualquer coisa. E depois ele vai e volta para o outro lado da bateria. O elétron não some, o elétron não é consumido, ele não é dissolvido, ele não é destruído num sistema isolado, tá? Em um sistema isolado eletricamente, a carga se conserva. Então, sempre que você fizer a soma que ele falou algébrica, olha aqui, carga total. A gente está usando a letra Q, lembra a aula passada? Q para carga do corpo A, carga do corpo B. A carga total desse sistema é a carga de A mais a carga de B. Mas aí você vai e transfere um pouco de carga para um lado para o outro. Tá aqui, coloca menos Q minúsculo aqui, mais Q maiúsculo lá. Por quê? A carga que você tirou de um ficou faltando no outro. Então, se eu peguei um pouco de carga negativa do QB e passei para cá, então quer dizer que ele ficou mais positivo. Lembra do modelo do elétron? Vamos voltar aqui, tá aqui, Se eu tirar um elétron daqui, vai sobrar prótons a mais no átomo. Então, a carga que eu tirei de um ficou faltando no outro, entendeu? Eu tirei de um, passei para o outro, ficou faltando aqui, beleza? Então, a ideia é o seguinte, imagina você que eu tenho R$10, aí eu pego R$5 e entrego para você. Você vai ficar com R$5 a mais do que você tinha, R$5 positivos. E eu vou ficar com R$5 a menos do que eu tinha. Então, é os meus R$10, que é a carga A, menos os 5 que eu te dei. E você, é o seu dinheiro, que eu não sei quanto você tem, QB, mais os R$5 que eu te dei, entendeu? O que eu tirei de um, deu para o outro. Então, veja só, se eu somar a carga total de novo, todo mundo QA menos QB, mais a carga de B, QB mais Q minúsculo, o resultado que eu vou ter vai ser exatamente a mesma quantidade que eu tinha antes. Num sistema eletricamente isolado, a carga elétrica se conserva, não importa se transita de um lado para o outro. Ou seja, se o sistema é eu e você, a quantidade de dinheiro que existia entre nós dois vai continuar sendo a mesma, tá ok? Eu dou um exemplo para vocês, geralmente, é a questão do casal. Vamos supor, eu e minha esposa, ela recebe o salário dela, eu recebo meu salário, beleza? Aí chega dentro do mês, eu viro para ela e falo assim, ô, meu bem, faz um serviço aqui para mim, aqui em casa, que eu vou te pagar. A quantidade de dinheiro da casa não vai mudar, só está saindo da minha mão para a mão dela. Mas a quantidade de dinheiro que nós dois temos é a mesma. Então não faz nem sentido eu pagar ela por algum serviço e ela me pagar por algum serviço. Faz sentido se a gente pagar alguém de fora para fazer esse serviço, que aí o dinheiro sai da casa, entendeu? Então o nosso sistema seria casa. Não faz sentido ela me remunerar ou eu remunerá-la por isso. Da mesma forma que não faz sentido você remunerar um filho para fazer um serviço para você. O dinheiro está dentro da casa, entendeu? Essa é a ideia. Mas os meninos não podem ficar sabendo disso. Continua pedindo dinheiro para seu pai, para sua mãe, para você sair no final de semana. E aí você vai e faz alguma coisa por eles para poder ajudar eles em casa. Mas vocês entenderam. Vamos lá. Distribuição de cargas elétricas em um condutor em equilíbrio eletrostático. A gente já falou disso daqui na última aula, tá? Eu falei para vocês, imagine você um corpo
que está carregado eletricamente, beleza? Lembra que a gente estava fazendo eletrização por contato na aula passada? Então, imagine você que o corpo está carregado eletricamente. Aí, o que vai acontecer? As cargas elétricas que estão ali em excesso no corpo, o corpo está carregado negativamente. Então, ele tem cargas elétricas em excesso. Essas cargas são negativas. Como essas cargas têm o mesmo sinal, elas vão se repelir. Então, elas vão ocupar a superfície do corpo da maneira como está aqui. Olha só para você ver. Elas vão ocupar a maior distância que elas puderem dentro do corpo, tá ok? Então, o fenômeno de carregar um corpo elétrico carregado, ele vai possuir cargas elétricas na sua superfície, tá ok? E não engrunhado dentro dele, tá ok? Da maneira como está representado aqui. Por isso que a gente representa as cargas elétricas sempre na beiradinha do corpo, ó, seja negativa ou seja positiva, tá ok? Por quê? As cargas se repelem, então elas vão ocupar o maior espaço possível dentro do corpo. E aí a gente começou na aula passada a falar dos processos de eletrização. Como que eu faço para eletrizar um corpo? Como que eu faço para carregar esse corpo? Como é que eu deixo ele eletrizado? É o seguinte, processos de eletrização são métodos utilizados para trocar carga elétrica entre corpos, tá ok? Então, vamos lá. Como que a gente faz? Adicionando-se ou retirando-se elétrons. Isso aqui é pegadinha de vestibular, galera. Acorda, acorda. Ó, isso aqui é pegadinha de vestibular. Você nunca na sua vida vai conseguir retirar, por processo de eletrização, prótons de um núcleo, porque tem toda a eletrosfera por cima. Você tem lá elétron numa camada, elétron em outra camada, elétron em outra. Lembra lá da distribuição de Linus Pauling, que a professora Ana Paula trabalhou, o professor Helenimar trabalhou? Você precisa dessa visualização do átomo na sua cabeça. Então, você tem lá a camada K, L, M, N, cada um com a quantidade de elétrons distribuídos, lá, 1s2, 2s2, 2p6, e por aí vai, fazendo aquele zigue-zague do Linus Pauling lá, né? Então, quando você faz a distribuição eletrônica camada a camada do átomo, tá? Você vai gerando a eletrosfera. É uma região de elétrons que blinda o núcleo. Essa região que blinda o núcleo, então, faz com que seja muito difícil você, por atrito, por contato, você consiga tirar um núcleo, um próton lá de dentro do núcleo, passar por toda a eletrosfera e retirar uma carga positiva do corpo. E aí você vai perguntar, uai, professor, se eu não consigo mexer com os prótons, como é que eu faço para carregar um corpo positivamente? Porque positivo é prótons. E como é que eu faço para carregar positivamente se eu não consigo trabalhar com prótons? Ó, os prótons já estão lá no núcleo. Para carregar um corpo positivamente, você vai retirar elétrons. E aí vai sobrar prótons. Aí o corpo fica carregado positivamente. Elementar, meu jovem. Muito simples, tá ok? Então, todo o processo de eletrização que a gente vai trabalhar aqui vai ser através da movimentação de elétrons, exclusivamente. Você não trabalha com próton, porque próton está no núcleo. E para trabalhar com o núcleo, você vai ter uma reação nuclear. Cabum! Entendeu? Não dá certo, é muita energia envolvida, é muito perigoso, é muito difícil. Então, os processos de eletrização que a gente trabalha aqui são todos movimentando apenas elétrons. A gente cutuca somente a eletrosfera. Então, tá lá. São 3. Eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Repete daí. Eletrização por atrito, eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por contato, eletrização por indução, eletrização por indução. Isso, galerinha, os 3, são esses que a gente vai estudar. Então, vamos lá. Próximo slide, passa o slide, filho, vai para frente. Aí, tá aqui, ó. Primeiro, eletrização por atrito. Na aula passada, a gente já viu eletrização por contato. Eu expliquei para vocês tudo sobre eletrização por contato e ainda deixei uma atividade para vocês resolverem. Essa atividade que no início do vídeo vocês estavam me cobrando e eu falei que eu vou enrolar mais um pouquinho para responder, porque afinal de contas tem um feriado agora e aí sim eu vou conseguir colocar minhas correções todas em dia, tá? Então, não assustem se semana que vem, no meio do feriado, vocês receberem uma notificação do Teacher Fael avisando qual é a sua nota e quanto que você tirou na atividade, tá? Então vamos lá. Eletrização por atrito, vamos lá.
Quando corpos de determinados materiais são atritados, um cede elétron eletrizando-se positivamente e o outro recebe esses elétrons eletrizando-se, portanto, negativamente. Lembra que a gente acabou de falar da conservação da carga. Então, quando eu esfrego um corpo no outro, tá? Corpos de materiais diferentes, eu pego um corpo, esfrego no outro materiais diferentes, um vai ceder elétrons e o outro vai receber esses elétrons. O que recebe elétron fica negativo, porque está recebendo carga negativa. E o que perde elétrons fica positivo, porque ele está perdendo carga negativa. Tá ok? Então é isso daí. Quem recebe elétrons fica negativo, quem cede elétrons fica positivo. Beleza, é assim que funciona. E aqui ele tem uma figurinha onde ele fala sobre isso. Tá aqui, ó. Antes do atrito, eu tenho cargas positivas e negativas no vidro e cargas positivas e negativas na lã. Mesma quantidade de carga positiva eu tenho de negativa nos dois corpos, ou seja, os corpos estão neutros. Significa que não possui carga? Não, professor, só tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, por isso eles são neutros, mas todo corpo tem carga, porque todo corpo é formado por átomo. Isso, filho, responde isso lá no vestibular para mim, fazendo favor, e no concurso público, tá? Pra você poder assumir um cargo que ganha muito dinheiro e depois me chamar para andar de lancha. Muito obrigado. Durante o atrito, você vai esfregar um corpo no outro. O vidro vai ceder elétrons para a lã. Aí olha aqui, ó, o quadradinho aqui, o retângulozinho aqui fininho, ó, tá ficando positivo, enquanto que o outro, ó, que é o maior que é a lã, tá lá, ó, ficando negativo, porque o vidro tá cedendo elétrons para a lã. E aí, quando eu parar de esfregar eles e separar, como é que é? O vidro vai ter carga líquida positiva e a lã vai ter carga líquida negativa. Significa que o vidro ou a lã não vai ter outra carga que não seja o vidro, a positiva, não vai, só vai ter positivo, não vai ter negativo? Não, ele ainda tem negativo, só que ele tem muito mais positivo, então ele está carregado positivamente. E a lã só vai ter carga negativa? Não, ela tem carga positiva, só que tem muito mais negativo, por isso ela está carregada negativamente. Beleza, beleza. Aí você vai falar assim, vidro com excesso de prótons, tá aqui, lã com excesso de elétrons, é isso que ele tá falando. Aí você vai virar para mim e falar assim, beleza, Fael, entendi, legal. Quando você esfrega um corpo no outro, eles são de materiais diferentes, um vai ceder elétrons, outro vai receber, quem recebe fica negativo, quem cede fica positivo. Entendi, fácil. Mas eu quero saber como é que eu vou saber quem é que cede elétron para quem? Se ao invés de eu esfregar o vidro com a lã, eu esfregar o acrílico com poliéster. E agora? Fala para mim. O acrílico com poliéster. Quem que vai ceder elétron, quem que vai ganhar? Calma, pequeno gafanhoto. Existe uma tabela que fala para a gente quem cede elétron para quem. Essa tabela se chama série triboelétrica, tá ok? Parece nome de trio elétrico, né? Série triboelétrica, carnaval. Eu vou eletrizar você, dá um choque aí. Então, é série triboelétrica que chama. Essa tabela está disponível nos livros, na internet, por aí vai. Tem um monte de material lá que a galera já testou, material suficiente para você fazer os testes que você quiser, tá? Mas eu coloquei aqui um pedacinho da série para você entender como que funciona a leitura dessa tabela, dessa série triboelétrica. Como é que lê isso aqui, ó? É assim, ó. Você está vendo que aqui tem um sinal de mais e aqui tem uma setinha para cima? Então, aqui ele está mostrando para a gente a tendência de eletrização. Aqui tem uma setinha para baixo e um sinal de menos. A tendência de eletrização aqui é o seguinte, se você pegar um material que está em cima da tabela e atritar com um que esteja mais abaixo dele, o que vai acontecer? O de cima vai ficar positivo e o de baixo vai ficar negativo. Ou seja, os de baixo vão receber elétrons. Por exemplo, se eu atritar a pele de um coelho com cobre, a pele de coelho vai ceder elétrons para o cobre. Não me pergunta quem foi o sádico que pegou um pobre coitado de um coelho e esfregou cobre nele para fazer esse teste. Não sei. Não me pergunta, tá? Mas
Se tá lá, é real. A galera montou essa tabela e ela tá pronta pra gente, entendeu? Então eu vou pegar um aqui do meio, ó. Vamos pegar pele de gato. Se você pegar a pele do gato e atritar ele com o âmbar, a pele do gato não está em cima do âmbar, então pele de gato vai ficar positivo, ou seja, vai perder elétrons. E o âmbar vai ficar negativo, porque está embaixo, ou seja, vai receber elétrons. Agora, se eu pegar a mesma pele de gato, que atritando com o âmbar ficou positivo, e ao invés de atritar ela com o âmbar, eu atritar essa pele de gato com vidro, agora a pele do gato está embaixo. Então, quem vai ficar positivo é o vidro. Você entendeu? A eletrização da pele do gato vai depender se você está atritando abaixo ou acima, tá ok? Deixa eu pegar um negócio de riscar aqui, ó. Me dá uma canetinha aqui, deixa eu ver se aqui tá riscando. Tá riscando. Então, tá aqui, ó. Pele do gato é essa. Se eu atritar ela com o vidro, ela fica negativa, porque ela tá abaixo do vidro. Mas se eu atritar ela com o âmbar, ela vai ficar positiva, tá? Se eu atritar a pele do gato com o vidro, ela fica negativa. Se eu atritar ela com o âmbar, ela fica positiva. Manjou? É assim que você vai ler a série triboelétrica toda vez que ela aparecer para você, tá? Isso aqui cai em vestibulares também, tá? Vamos lá. Passa, próximo slide, filho. Vai. Quero falar o próximo. Vai, jovem. Aí, tá aí. Eletrização por contato. Eletrização por contato a gente já fez, beleza? Na aula passada. Então, eu vou deixar o slide aqui, se vocês quiserem dar uma olhada de novo, mas foi a aula passada, então passa para o próximo, que é eletrização por indução. Galera, eletrização por indução é um pouco mais complexo, é um pouco mais técnico, e eu vou até me acalmar, sentar direito na cadeira aqui para conversar com vocês de uma forma mais tranquila. Foca no foco, dá um pause, toma uma água, eu não tenho água aqui, você deve ter, e você vai poder pausar. Dá um pause, toma uma água, respira e volta para poder assistir a eletrização por indução. Vai, vou esperar. Pausa, filhos. Tem que pausar, senão o vídeo vai continuar. Beleza. Tomou sua água? Então vamos lá. Eletrização por indução. O método de eletrização por indução consiste em eletrizarmos corpos condutores, que nós vamos chamar de induzidos, tá? Por isso é por indução. Vai ter o induzido por meio da aproximação de um corpo que já está eletrizado, que nós vamos chamar de indutor, tá? Então, o corpo que já está eletrizado é o indutor. E o corpo que nós vamos eletrizar é o induzido, tá? Então, vamos ver aqui como é que foi esse esquema que ele montou para a gente, ó. Antes da indução, eu tenho corpos A e B que estão neutros. Ele colocou 2 aqui, ó, que legal. Aí, durante a indução, ele fez o quê? Ele aproximou o indutor, que é o corpo, esse bastão positivo. O que vai acontecer? Cargas de sinais opostos se repelem, enquanto que cargas de mesmo sinal se atraem. Beleza. Então, olha só. O negativo é atraído por essa barra positiva aqui, enquanto que o positivo, ó, é repelido. E o que aconteceu aqui, então? Os elétrons migraram para o corpo A. Lembra, quem anda é elétron, tá? O próton não migrou para cá, o elétron migrou para lá, então esse lado ficou positivo, tá? E esse aqui ficou com carga líquida negativa. A gente chama essa etapa de polarização por indução, tá ok? Polarização por indução. Deixa eu colocar aqui, ó. Polarização por indução. Aqui, ó. Tem aqui, essa etapa aqui, ó. Polarização por indução. Beleza, 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 beleza. Aí, o que vai acontecer? Mantendo o bastão próximo, para manter a configuração de cargas como está, negativo aqui, positivo aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou separar esses corpos. Tuf. Quando eu separo esses corpos, pronto, eles não têm mais condições de trocar cargas entre si, tá ok? E aí, então, eu posso afastar o polarizador, o indutor, eu posso afastar ele, guardar ele no meu armário, tirar ele daqui, e o que vai sobrar, ó,
é a esfera A com carga líquida negativa em excesso, que aí agora elas vão se configurar de forma, como eu falei no início do vídeo, ocupando o maior espaço possível, tá? Porque agora não tenho mais o bastão indutor atraindo elas para o canto. E o corpo B também com carga líquida positiva. Então, veja só, nesse processo nós eletrizamos dois corpos, um positivo e outro negativo. E perceba você que a carga do corpo A é igual à do B, só que de sinal oposto. Tá? Porque a quantidade de elétrons que eu tirei de B foi para o A. Tá? Então, o que eu tenho de carga negativa no corpo A é igual ao que eu tenho de positiva no B. Por exemplo, se o A tiver com menos 5 coulombs, o B vai estar com mais 5 coulombs. Tá ok? É isso daí. Fácil demais, né? Então, essa daqui é a primeira forma de eletrização por indução. Tá? O próximo. Passa, filho. Vai. Quero o próximo. Aqui, ó. Essa daqui é um pouquinho mais detalhada, que é a eletrização por indução com aterramento. Aqui a gente vai usar o fio terra. E eu quero que você, por favor, pare de pensar besteira, tá? Durante a aula. Júnior, ó. O início da indução. Eu tenho aqui uma esfera neutra e eu aproximei o indutor. Então, bem aqui eu tenho a etapa de polarização por indução. Tá aqui, ó, o corpo polarizado. Negativo aproximando, positivo se afastando. Mantendo-se o indutor aqui para que a polarização permaneça, a gente vai aterrar uma das faces do corpo, que é o lado direito. Tá aqui, ó. Quando eu aterro essa face, a terra possui uma propriedade, escuta isso com atenção, Júnior. A terra possui uma propriedade elétrica de neutralizar qualquer carga em excesso. Esse é o motivo pelo qual os relâmpagos ocorrem. Eu estou explicando para vocês já aqui o fundamento do relâmpago. Tá? A terra neutraliza as nuvens quando elas estão muito carregadas, tá ok? E como que ela faz isso? Ou ela recebe elétrons, se lá tiver muito, ou ela envia elétrons, se lá tiver faltando muito, tá ok? O que está acontecendo aqui na nossa polarização por indução? Bora ver, bora ver. Ó, essa face que a gente vai aterrar, a face aqui, ó, do meu lado direito, eu não sei para você se está aparecendo direito também, a face positiva, está faltando elétrons. Então, quando você ligar essa face à Terra, ó a setinha indicando aqui, ó, a Terra vai enviar elétrons para essa esfera, no intuito de neutralizar essa face positiva aqui, ó. Então, deixa eu apagar bem aqui, ó. Peraí, paga isso aqui, menino, paga. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Essa carga positiva vai receber um elétron da Terra. Essa daqui vai receber outro elétron. Essa daqui vai receber outro. Essa daqui vai receber outro. E aqueles elétrons que estavam lá vão permanecer. Então, veja só. Agora eu não tenho mais um par positivo e negativo, não. Para cada positivo, eu tenho dois negativos. Está sobrando elétrons, né? E é assim que a gente vai carregar a esfera. Como? Mantendo o polarizador próximo, para que eu consiga conservar esses elétrons aqui, que serão meu excesso, e essa face vai ficar neutralizada por conta do aterramento aqui, mantendo o polarizador próximo, eu vou lá e desfaço o aterramento, ok? Desligo, tiro o contato da esfera com a Terra. O fio é cortado, tá aqui. E o que é que sobra? Uma esfera com cargas elétricas negativas em excesso, portanto, a esfera carregada, tá ok? Então, eu executei o processo que eu queria, que era a eletrização de um corpo pela indução da polarização, tá? O corpo que se polariza é o induzido. O corpo que faz com que a polarização aconteça, o de azul aqui no nosso desenho, é o indutor, tá ok? Manuseando o indutor e o induzido, nós temos duas formas de carregar um corpo, de eletrizá-lo por indução. A forma anterior, com as duas esferas separando, e essa forma agora aterrando, tá ok? Do outro eu não preciso de aterramento, nessa eu preciso. Vamos para o próximo slide, então. Beleza.
Aqui ele está mostrando para a gente o eletroscópio. O eletroscópio é um aparelho para poder identificar campo elétrico. Ou seja, ele vai identificar se o corpo está carregado ou não, tá? Por exemplo, eu pego aqui e coloco uma esfera condutora e aproximo o corpo carregado. Como a esfera vai se polarizar, ela então vai ser atraída, e aí a tendência é que ela se mova. Vai lá no YouTube, eu vou ver se eu acho um vídeo desse, deixo o link com vocês lá. Vai lá no YouTube e pesquisa por eletroscópio, você vai ver que tem um monte de experimento de escola que os meninos fazem eletroscópio. O principal é esse aqui, ó, eletroscópio de folhas. Inclusive, na prática de laboratório da semana que vem, tá? Que vai ser com o Teacher Fael, essa beldade que está aqui falando na sua cabeça já tem quase meia hora, e vocês vão ter que construir um eletroscópio de folhas em casa. Fica tranquilo que você tem todo o material que você precisa em casa. Se não tiver, você vai precisar comprar um papel alumínio. Então, se você não quiser comprar um papel alumínio, bate palma na cara da vizinha e fala para ela, ô vizinha, você tem aí um papel alumínio, um negócio aí, alumínio, para me emprestar um pedacinho aqui, um negócio de escola, educação, importante. Ela vai te arrumar. Pode ficar tranquilo que vai dar certo, tá? Então, você vai precisar de um pedaço de papel alumínio só e um pedaço de arame, que você vai achar naquela construção velha que você fica fugindo para lá. Beleza, isso é tranquilo. Na próxima aula, na prática de laboratório, eu vou ensinar vocês a montar esse eletroscópio de folha aqui, tá? Que ele vai indicar para você se o corpo está carregado ou não está carregado. Já vou logo adiantar um negócio para vocês, tá? É muito provável que alguns de vocês não consigam fazer com que o dispositivo funcione. Por quê? A umidade do ar está muito alta, então é difícil a gente trabalhar com eletrostática em tempos úmidos. E eu enfrento esse problema todo ano, porque o conteúdo de eletrostática é o primeiro conteúdo a ser apresentado no terceiro ano do ensino médio. E o terceiro ano do ensino médio começa no início do ano. Obviamente, né? No nosso calendário comum, né? Começa no início do ano. E o início do ano nosso aqui no Vale do Araguaia é sempre chuvoso. Então, eu sempre tenho problemas com experimentos de eletrostática, tá? Então, às vezes dá certo, às vezes dá certo. Se eu der certo, muito parabéns. Se eu não der certo, eu não vou brigar com você, tá? Não vou tirar sua nota. Você vai ter que fazer só um videozinho mostrando aqui, ó, professor, eu tô fazendo tudo do jeito que o senhor falou aqui, ó, e o negócio tá funcionando, não. Aí você vai colocar lá no seu relatório. Eu acredito que o problema seja por conta da umidade do ar. O professor me explicou que atrapalha os fenômenos de eletrostática quando o ambiente está muito úmido, e aí eu vou te explicar depois, durante a prática de laboratório, isso é outra aula, o porquê do que, beleza? E aí lá a gente vai aprender. Então tá, os eletroscópios são dispositivos para identificar campo elétrico, para perceber se tem um corpo carregado eletricamente ao seu redor. Beleza. Próximo slide. Vamos. Passa. Tá aqui. A carga elétrica, eu já estou finalizando, tá? Estou chegando no finalmente. A carga elétrica, tá aqui, ele fala, somente os prótons e os elétrons possuem uma propriedade física denominada carga elétrica. Beleza? O nêutron é um corpo neutro. Tá? Quem tem carga elétrica, o próton e o elétron. Para a gente aqui no ensino médio, tá? Os efeitos gerados pela carga de um próton são de mesma intensidade dos gerados pela carga de um elétron, ou seja, eles possuem a mesma carga, no entanto, eles possuem valores opostos, um é positivo, outro é negativo. Ele fala, devido a esse fato, é atribuído o mesmo valor em módulo para a carga do próton e a do elétron. Chama-se carga elementar. E a gente usa a letra E para a carga elementar. Quanto que vale a carga elementar? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Você vai falar, minha Nossa Senhora, eu vou falar para você. Se você não conseguir gravar 6 números desse aqui, é o 1, o 6, o 1, o 0, o 1 e o 9. Se você não conseguir gravar isso aqui, filho, desiste. Abandona. Larga a mão. Me ensina a fazer macramê, vamos vender nossa arte na praia. Porque tá difícil. Você já conhece os números. Vai dizer que você não conhece o 1. Vai dizer que você não conhece o 6. Vai dizer que você não conhece o 10. Vai dizer que você não conhece o 9. Pelo amor de Deus. 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade. Eu também tenho. Você sabe o que foi que eu fiz para poder gravar esse 1,6 vezes 10 a menos 19? Eu fui um dia na faculdade, pedi um giz para o meu professor, peguei o quadro da faculdade e comecei a escrever 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6, e preenchi o quadro todinho, igual o Bart. Já viu o Bart dos Simpsons?
quando ele está de castigo no início do episódio, escrevendo aquelas coisas no quadro, tem que preencher o quadro inteirinho. Pois é, eu me inspirei nele. Eu fui lá no quadro e escrevi 1,6 vezes 10 a menos 19, o quadro inteiro. Não é até eu decorar, não é até eu sentir que eu tinha decorado, não é até eu entender o que era o número, não. É até terminar o quadro. Eu fiz, até o fim. E nunca mais eu esqueci. 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga elementar. Eu consigo falar isso em qualquer horário do meu dia, da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. Eu falo isso dormindo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Memorizei, acabei. Pega a folha do caderno seu e faz isso. Escreve 1,6 vezes 10 a menos 19 na folha inteira, até acabar. Que pronto, você não vai ter problema com isso. Ah, não, professor, mas precisa fazer um negócio desse, filho? Você vai usar esse número, 1,6 vezes 10 a menos 19, o ano inteiro, em todas as aulas de física, daqui até o final do ano, em todas as provas, em todos os trabalhos, aqui até dezembro, 1,6 vezes 10 a menos 19. Você vai passar o ano inteiro falando para mim que você não sabe esse número, filho? Decora esse negócio logo agora, hoje, amanhã, e resolve isso daí pra gente, pelo amor de Deus, e vamos nos preocupar com outros problemas, que esse daqui não é problema, já está resolvido, beleza? Próximo. Por que a gente usa o termo Coulomb? Em homenagem ao cientista Charles de Augustin de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb, tá ok? Tá aqui, ó, esse cara é esquisito, com essa roupa estranha, com esse cabelo muito estranho. Pode ficar tranquilo que no futuro as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão achar que a gente também é esquisito, que a gente tá vestindo roupa estranha e que o nosso cabelo também é estranho. É isso daí, moda é isso. Moda é pro momento e não pro futuro. É em homenagem ao cientista Charles de Coulomb, tá ok? Então, a carga elementar é a carga do elétron e a carga do próton. Elas são iguais, 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que o próton é positivo e o elétron é negativo, ou seja, o próton tem uma carga mais e o elétron tem a carga menos E. Tá ok? O sinal de menos é esse aqui, pequeno gafanhoto, não vai confundir com o negativo do expoente da potência de base 10. Ah, eu vou logo adiantar. Nós vamos fazer conta esse ano inteirinho com números com potência de base 10, tá? Então, a gente vai precisar fazer uma revisão de potenciação. Vocês vão ter que saber somar números com potência de mesma base. Vocês vão ter que saber subtrair números com potência de mesma base. Multiplicar, dividir. E eu já vou logo adiantar que daqui a alguns dias eu vou fazer uma aula de revisão sobre isso daí e vou postar para você. Mas se você é um aluno responsável, já está sabendo que tem que saber, vai correr atrás disso daí já, tá ok? Então, a gente vai precisar fazer contas com esses números aqui. Somar, subtrair, multiplicar e dividir números em notação científica, tá ok? Números com notação científica. Beleza. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Está aqui. A carga elementar, então, toda a carga que a gente fala do corpo. Ah, o corpo tem 5 coulombs. O corpo tem 3 coulombs. O corpo tem 15 coulombs. Eu estou falando de uma quantidade, número E, número E, de prótons ou de elétrons. Se for prótons, vai ficar positivo. Se for elétrons, vai ficar negativo. Por quê? Eu consigo tirar elétron e colocar elétron. Quando eu tiro um elétron, sobra próton. Quando eu coloco um elétron, entra uma carga elementar negativa. Então, eu sempre vou contar assim: quantas cargas elementares saíram, quantas cargas elementares chegaram. O número de cargas elementares é o N, que é a carga do corpo, quantos coulombs ele ficou de carga. E o E? O E vai ser sempre 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. É isso aí. Galerinha, fim, por hoje. Copie os slides 11, 12, 13, 14, 15 e 16 no seu caderno, tá? Tira uma foto disso daí tudo feito, anexa ao formulário de presença, manda para mim, seja feliz, bom carnaval, Deus te abençoe, guie, guarde, ilumine, proteja, seja a luz dos seus caminhos por onde estiver, tá ok? Precisou de alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, você sabe onde me achar. Falou, valeu, fui, tchau, obrigado. Eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Não abriu, joga. E joga. Sextou, pai. Tchau, obrigado. Aperta no vermelho. Fui.